Fala, galera, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast da Sítios, o Sítios Cast, para o nosso episódio de número 20, onde a gente vai falar sobre exercício físico e hipertensão arterial. E hoje, além da presença do professor Vitor Mendonça, como sempre aqui com a gente, nós teremos também a apresentação do imenso convidado da Sítios, da análise de grupos especiais aqui, que é o professor Vinícius Mendonça também. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Renato. É um prazer, contribuir com esse tema tão relevante. Estou à disposição para a gente falar um pouquinho sobre isso, trazer um pouco da minha experiência de mercado, a prática com esse público hipertenso. A gente vai ver que não tem nenhum mistério, o pessoal fica muito receoso de trabalhar com crônico, doente, e é um público que é muito, muito importante, muito necessário esse trabalho. Poucas pessoas trabalham com esse formato de público, muito por receio, por falta de conhecimento. A ideia é que bater um papo sobre isso e tirar um pouco de mito, de inverdades que a gente vê aí sobre conhecimento do hipertenso, a prática de exercício. Vamos lá, acho que vai ser bem interessante esse assunto de hoje. Show de bola. Então, a galera aí que ainda não conhece o Vinícius aí, o sobrenome dele é parecido com o meu, né? Por coincidência, né? A cara é igualzinha, né? Não só o nome, mas a cara é igualzinho. A barba, o formato do rosto. A beleza. Mas, para começar, Vinícius, conta aí pra gente um pouco aí da sua trajetória aí com esse tipo de público hipertenso aí. Quanto tempo que você trabalha aí com esse público? Manda aí pra gente. Claro. Eu sou formado pela Federal de Juiz de Fora, Educação Física, 2001. E desde então, sempre foquei em grupos especiais, na faculdade mesmo, A gente começou a trabalhar junto com o professor José Marques, o professor Henrique Mansur, esse foco em públicos especiais, focando em hipertenso, diabético, cardiopata, idoso. E eu tive a oportunidade, logo após formar, entrar num programa de reabilitação, de uma operadora de saúde, que é Juiz de Fora, focando a reabilitação em cliente de alto risco. Essa operadora ela tinha o objetivo de trabalhar aquele cliente de alto risco que tem uma alta utilização, que ele não tinha um formato de acompanhamento de saúde, não tinha uma equipe multidisciplinar para acompanhar a saúde desse paciente. Então, tem há 12, 13 anos que eu trabalho com esse público de alto risco, num formato bem específico de reabilitação dentro de um centro especializado, com equipe médico cardiologista, pneumologista, técnico de enfermagem, assessoria de nutrição, psicologia. Então, esse formato que eu tenho conhecimento hoje e prática é a equipe mais o médico referência atendendo o doente crônico, principalmente o hipertenso. Então, são 12, 13, 14 anos de experiência nessa área, muito aprendizado, é muito importante ver como que a resposta do exercício é muito interessante. Ficar só na teoria ali, dos consensos, diretrizes, não te dá a amplitude do que quanto a prática resulta em benefício para esse público. Só realmente na prática ali, você vê o resultado, o agudo, o crônico, que a gente dá o devido valor a esse trabalho, que infelizmente ainda é pouco difundido na nossa área. A gente tem que começar a capacitar mais pessoas, mais profissionais. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente sabe, temos mais de 30 mil hipertensos sabidos. Então, é um público que está onde, Quem são os profissionais que acompanham essas pessoas? Eles estão capacitados ou não para fazer isso? Eu tenho um centro de referência? Onde que eles estão? Eles precisam de trabalho especializado. Então, acho que a ideia é equilibrar essa balança. Se eu tenho muito cliente hipertenso que necessita de exercício, quem vai acompanhar eles? Quem são as pessoas capacitadas para isso? Então, a minha experiência de 12, 13 anos trouxe isso, a necessidade de formação desse público. E Vinícius, fala pra gente uma coisa, cara. Você falou que foi logo na graduação que você teve interesse em estudar essa área, se demorar. E eu acho que muita gente que acompanha a gente ainda está nesse período de graduação também, A gente tem desde personal trainer acompanhando a gente até os estudantes de educação física. Então fala pra gente, o que te despertou essa vontade? Foi algum professor que gostou de você e te apresentou? Você que procurou o professor? Conta pra gente como é que foi esse processo. Foi no quarto período, o professor Henrique Mansur, aqui de Juiz de Fora, talvez alguns de vocês conheçam ele, ele formulou no quarto... Mora aqui no condomínio. Ele é vizinho do Renato ali. O careca, o famoso careca.
ele foi um cara que, na grade curricular da época, não se tinha uma matéria específica. Tinha lá atividade física e públicos especiais. Muito amplo. E ele fundou, né, convidou, abriu uma grade extra de grupo de estudo para hipertenso, diabetes e cardiopata. E aí, divulgou isso no mural e assim, vamos aprofundar um pouquinho esse público, porque ele já vinha de uma linha de mestrado na época com doente renal crônico. Né? Então, assim, ele já percebeu na época, isso há... Né? Nossa, ficando velho, né? Isso há 17 anos atrás, ele viu que a grade curricular que existia era muito simples, muito vaga. Então, foi a partir de um grupo de estudo que o professor lançou, extracurricular. Então, assim, houve um interesse extra de iniciar esse grupo. E a partir desse grupo foi formulando projetos de extensão, uma caminhada orientada na UF, né? A gente começou a trabalhar junto com as UBSs, né? A gente trouxe as UBS Santos Dumont, a UBS São Pedro, que são bairros próximos, para dentro da faculdade e começar a acompanhar esse hipertenso dentro da pista olímpica, né? Fazendo uma caminhada, acompanhando a pressão dele. Então, a gente adequou o grupo de estudo à prática dos programas, né, de extensão, e isso levou até o final da faculdade a parceria com essa operadora de saúde. Então, desse grupo de estudo, surgiu a parceria com essa operadora, houve uma seleção, né, uma interna, para estagiar nessa operadora. Então, do grupo de estudo, teve uma prova para estágio, então fiquei um ano estagiando nessa operadora, num programa específico de reabilitação. Do estágio surgiu o contrato. Então, acho que como tem muito estudante aqui, acho que o que eu tenho que trazer de histórico é não ficar preso à grade. A grade, naquele momento, não me levaria onde eu estou hoje. Né? Foi um grupo de estudo extracurricular que quem se interessou ficar depois da aula para estudar, e realmente, hoje, acho que se não me engano, mais de 10 ou 12 alunos que na época fizeram grupo comigo seguiram a linha. Hoje eu tenho doutores pós-docs, eu tenho doutores na USP, na Unifesp, tem vários doutores aí espalhados pelo Brasil que surgiu interesse nesse grupo de estudo. Então, acho que esse foi o caminho que aconteceu. E eu estou aqui hoje nesse formato de trabalhos, né, com foco nesse público, lá no começo da faculdade, por esse incentivo que foi feito do grupo de estudo. O Vinícius citou duas coisas que eu queria ressaltar bastante aqui, que eu achei interessantíssimo. A primeira é como que você, mesmo estudando lá no grupo de estudo, na teoria dessa parte, você também conseguiu aplicar na prática, né? E queria que você falasse quanto que isso foi relevante para o teu aprendizado, quanto que você acha que está em contato, está fazendo a mensuração da pressão arterial, quanto que isso contribuiu para você, cara? Cara, foi fundamental. Se não me engano, foi a partir do primeiro ano do grupo de estudo que o programa de extensão, né, que chamava Caminhada Orientada da Federal de Juiz de Fora, fez parceria com a UBS. Então, esse cliente, ele foi vinculado já a um centro de referência de atenção primária à saúde. Então, toda aquela teoria, peraí, o que é o hipertenso? Né? Esse hipertenso, no papel, ganhou cara. Era a Dona Maria com 50 anos, obesa, né, que não fazia exercício. Era sou João, hipertenso, cardiopata grave, obeso, que tinha complicações. Então, isso ficou muito à prática. Eu comecei a entender o que seria aferir uma pressão arterial antes, durante, e quanto que esse sinal e sintoma dele durante o exercício, o que isso dizia para mim, se eu teria que continuar a interromper, se o que ele me falava, amigo, estou cansado, falta de ar. Pô, o que isso significa no exercício? Hipertenso ou não hipertenso? Né? Aquela curva de pressão durante, durante e pós-esforço, o que isso dizia para mim na prática? Então, ali na prática mesmo, eu comecei a entender que a diretriz, que o consenso, o artigo é fundamental. Mas, quando é jogado para a prática, né, ele não é muito replicável, não. Né? A base é fundamental. A base é fundamental. Você não pode colocar a mão do doente crônico sem ter a base. Ponto. Uhum. Tinha lá aquela diretriz específica lá, tantos por cento do VO2 aplicar a frequência cardíaca, tantos por cento moderado. Cara, é o seu pontapé inicial. Na prática é bem diferente, né? A base é fundamental. Só que na prática eu vi, peraí, só o papel não funciona. O papel é o respaldo. Mas na prática, cada hipertenso reage de forma diferente, cara. É inúmeras variáveis ali que eu só consegui entender na prática. Porque você não pode isolar seu paciente. Né? Chegava a Dona Maria para mim, ela não é só Maria hipertensa. É Maria com histórico absurdo de várias questões psicológicas, sociais, emocionais, crônicas.
ela não era só hipertensa. Eu comecei a olhar o paciente, comecei a olhar o indivíduo. O que envolvia aquele indivíduo? Para ela estar ali caminhando comigo, o objetivo dela é a socialização. Se eu ficasse preso só resultado de hipertensão, eu não ia aderir a esse paciente, não ia fazer com que ele ficasse no programa ou que ele percebesse o benefício. Então, a prática me trouxe isso, né? Esse paciente crônico, ele é muito mais do que só a doença que ele tem. Eu tenho que avaliar e ficar atento a muitas outras variáveis. E cada um é um ser biológico diferente. E isso não é clichê, não. É realmente na prática. Se eu ficar mais 10, 15 anos na prática hoje, vai aparecer para mim um paciente hipertenso com a variável que eu nunca vi que vai interferir na prática. Eu tenho que ver ali, testar, avaliar, buscar referência, fazer histórico. Então, a prática me trouxe essa realidade. Que assusta um pouco no começo? Sim. Mas ela é muito mais gostosa porque você começa a mensurar o resultado. Basicamente é isso. Excelente. Boa. A galera que está participando aqui com a gente, que já está pedindo a indicação de exercício, de musculação, aeróbico, pode ficar tranquilo, galera, que já a gente vai discutir sobre isso, né? Algo que a gente estava discutindo aqui antes de abrir, né, a nossa live aqui, nosso podcast, era sobre o mercado como um todo, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Por quê? Muitas pessoas, né, até mesmo a Sil falou ali, né, pouco se interessam pelo assunto. E o que a gente estava vendo, a gente estava discutindo aqui antes, que a gente tem os dados aí de população adulta de uma meta-análise de 2020, de mais ou menos 31% da população adulta tem hipertensão, e dados gerais aí do Vigitel, que o último foi de 2018, a gente está falando de 24,pouco% da população brasileira. Ou seja, assim, é um público gigantesco, a gente está falando de 1/4 da população tem hipertensão, né? E aí eu entendo como um nicho extremamente interessante, né? Porque, do mesmo tempo que a gente tem um público aí bem grande, como a gente acabou de falar, 1/4 da população, a gente tem pouquíssimos profissionais capacitados no assunto, né? Então, é muito interessante a gente entender melhor sobre isso. E aí já vem a primeira pergunta. Pô, o cara tá ali começando a trabalhar, ou está na faculdade ainda. Pô, eu quero trabalhar, gostei dessa ideia aí, desse negócio aí de trabalhar com hipertensa e tal. Como que eu vou começar com isso daí? Onde que eu vou procurar conteúdo? Como que eu vou começar a estudar sobre o assunto? Uhum. É o que você falou, é importante, né? Olha o nicho de mercado que a gente tem. Isso que você falou, né? O dado do Vigitel 2018 é aproximadamente 25%. Isso que é sabido. Tem aquela pessoa que hipertensa nem sabe. Então, cara, é um absurdo, cara. É um mundo de pessoas, né? Isso vai impossibilitar que ele vá na academia? Não. Deve ter vários clientes seus aí que são hipertensos e não sabem, estão com você, ou são hipertensos e ele faz o treino padrão, né? A hipertensão, ela não é restrição absoluta de exercício, não, né? É caso a caso, né? Isso não vai... Eu tenho que prescrever um treino muito específico para hipertenso? Não, né? O que diretriz, né? O Vitor perguntou, né? Onde que eu vou buscar isso? Né? Eu vou buscar, primeiramente, o que é as diretrizes dos consensos, que são médicos, né? Não tem como fugir. Né? Se eu tenho formação em educação física, eu quero trabalhar com crônico, eu tenho que entender, primeiramente, o que é aquela doença. Eu vou buscar o quê? Lá na parte médica. O que é hipertensão? Como que ela funciona? Fisiopatologia dela, né? Como que é o sistema pressórico do corpo? A normalidade e a normalidade e ela anormal. Ponto. Primeira coisa, né? Eu tenho que saber quais são as classificações dessa doença. Existe nível 1, 2, 3, existem hipertensões diferentes ou não? Então, antes de eu começar a me interessar por esse público e pensar exercício para hipertenso, eu tenho que pensar o que é hipertensão. Ponto. Mecanismos, né, que o corpo faz para controle da pressão arterial, os órgãos que são impactados da pressão alta. Então, primeira coisa, buscar os consensos diretrizes que explicam, né, epidemiologia da pressão arterial, fisiopatologia, o que é, classificação e risco. Eu entendo, primeiramente, isso. Depois, entendendo isso, eu vou pegar a prática de exercício e ajustar para esse público, né? Eu vejo que muitas vezes o profissional quer na ânsia ali de começar mercado, ele pega o exercício e quer adaptar o hipertenso. Não, é o fluxo errado, né? Uhum. Você vai você vai começar a fazer uma ordem contrária. Porque se pegar um exercício lá, será que esse movimento aqui com X% de frequência, de carga e tal, ele ajustado hipertenso, ele vai dar certo? Não, será que essa hipertensão aqui, com essa classificação, com esse tipo de histórico, né, com esse perfil aqui, ele vai responder bem a esse exercício? É o contrário, tá? Uhum. A gente se interessar por esse público, hipertensão arterial, hipertenso, é entender o que é hipertensão arterial básico. Por quê? Uhum. Quando eu
saber se a pressão X normal, ela vai responder da forma X ao exercício, se eu não sei o que é normalidade, o que é normalidade, né? Então, para começar a entender essa área, é buscar diretriz e consenso que explica epidemiologia da pressão arterial, o que é uma pressão arterial normal, o que é uma anormal, o que a doença impacta no corpo, classificação e risco dela. Pronto. Moldeio ao público. E aí eu vou começar a adaptar o treino a esse tipo de classificação, que eu falei. Hipertensão é um mundo, cara. Nenhum pertence igual ao outro. Né? Então, sim, se pertence igual ao outro, o exercício pode não ser igual ao outro. Ponto. Sem ir muito a fundo, Vinícius, traz pra gente aí o que é uma pressão normal, o que é uma pressão alta e, tipo, durante o exercício físico, o que acontece normalmente? A pressão sobe, diminui? Deixa eu complementar essa pergunta, que eu acho que o Vinícius vai conseguir responder muito bem, que além disso, né, além dessas variáveis fisiológicas que a gente consegue medir, o que você costuma ver de sintomas que costumam se manifestar? Como você disse, tem muita gente que tem hipertensão e nem sabe. Né? E como é que talvez a gente consiga ter essa ideia de que o aluno pode estar com um quadro hipertensivo, pode estar chegando nessa fase? Tenta explicar para a gente um pouco desses sintomas que costumam aparecer nos hipertensos e que o personal pode ficar mais atento na prática dele. Legal, acho que as duas perguntas aqui eu vou começar falando o quê? Primeira coisa, pressão arterial. Uma variável que é mensurável, né? Então, você tem que saber medir a pressão arterial corretamente. Então, acho que assim, dentro do pacote lá de entender o que é pressão arterial, é saber mensurar isso. De forma correta, aparelho correto, assim, é a técnica. Tô medindo a minha aqui agora. Olha lá, ó. 15,8, tá enrolado, hein? Então, assim, aparelho, técnica correta, e é prática, né? Pega seu pai, sua mãe, namorado, amigo aqui e vai ver na prática. Por quê? O diagnóstico, ele vem do médico. Ponto. Né? Ética médica, a gente não vai confundir isso. Você está com o seu cliente hoje na academia, você afere a pressão dele 15/10, você não pode de forma nenhuma falar, o senhor está hipertenso. Não existe isso. Né? O diagnóstico é médico. O profissional vai medir a pressão dele durante e pós-esforço para saber como que a PA reage ao esforço e ponto, acabou. Tomado decisão. Eu vou liberar ele com a pressão mais alta, mais baixa, no esforço ela aumenta a baixa, eu vou manter ou não, no finalzinho do esforço está baixa, está alta, isso é feito do exercício, eu posso liberar ele para casa de segurança. Então, a técnica é para você aplicar na prática para saber a resposta da pressão no exercício. Agora, o diagnóstico vem do médico, tá? É importante muito isso, porque às vezes a fala, né, a gente não tem condição técnica, formação nenhuma e ética para diagnosticar ninguém. É o que o Renato falou e o Vitor falou, né? Sintomas, né, tem muita gente que não sabe, né? Os mais clássicos sintomas são cansaço excessivo, né? Eu tô cansando muito mais do que o normal de uma rotina diária. Aquela escada que eu subia, normalmente no dia, tô mais cansado, mais ofegante. Dor de cabeça é muito comum, né? Que confunde com várias coisas. Não sei, cefaleia, ela é praticamente metade das doenças do mundo causa cefaleia. Dor de cabeça, visão turva, né? É um cansaço, algo diferente de mostrar. Aumento da frequência cardíaca pode ser porque você está descondicionando. Então, a dor de cabeça, o cansaço excessivo, em graus mais elevados, né? Visão turva, tontura, mal-estar, torpor, tomei tonto. Então, a pressão arterial, ela tem, tanto a mais baixa quanto a mais alta, hipotensão, hipertensão, às vezes ela se confunde, né? Então, é muito perigoso a gente ficar atento. Dor de cabeça, pressão alta, né? Vai lá e aí toma tal iniciativa. Ou tá suando frio, suor frio e tonto. Ela tá baixa, tá caçando o cara. Pode ser alta, né? Então, muito atento, né, a sinais e sintomas. Sinais é que você percebe, né? Palidez, tontura, a pessoa tá meio cambaleando, meio tonta. É você percebendo, professor. Sintoma é o que ela te relata. Professor, tô tonta hoje, tô cansado, dor de cabeça. Então, sinal e sintoma tem que ser muito bem avaliado junto com a técnica. Nunca faça nenhum tipo de intervenção sem conferir, porque pode ser alta, como pode ser baixa, né? Você pode piorar o quadro, né? Em questão dos sintomas, justamente é isso. E tem pessoas que vão mostrar sintomas totalmente atípicos, se pode ser. Então, nunca fique presa só àquela listinha de sintomas, não. Tem algo diferente acontecendo? Ele é hipertenso? Está com você na prática do exercício? Opa, pare, confira e avalie, né? Eu saber o que é o normal e o que é alto, né? Existe o padrão diagnóstico dos consensos, né? A gente fala que o 12/8 é o normal, né? Abaixo de 12/8 é o aceitável,
né? De 12,5 para 13,5 já é o limítrofe, 14 por 9 já é o grau 1, né? Só que, isso é a classificação diagnóstica. Tá? É uma referência do médico utilizar, e esse diagnóstico ele é feito não só uma vez, o médico afere uma vez, sentado, deitado, em pé, ele volta lá, o senhor, come menos sal, faz mais exercício, que um mês você volta. Então, ele tem várias de confirmação, não é a única medição que vai dizer para você se é hipertenso ou não. Então, o médico usa, né, anamnese clínica, anamnese física, mais de 1 ou 3 avaliações em períodos diferentes e alguns exames complementares, que seria o mapa, por exemplo, né? O mapa, que quem não sabe, é uma avaliação de 24 horas da pressão. Aí sim, o médico dá o diagnóstico da pressão baseado na tabelinha. A sua pressão média é 12 por 9, então você é um grau 1, 16 por 10, grau 2. Então, saber a referência da tabela de diretriz é importante. Só que agora, na prática, a pressão ela tem os mínimos e máximos aceitáveis. E quem diz isso é diretriz de cardiologia. Essas são as diretrizes de reabilitação cardiopulmonar, como é o Colégio Americano. Então, eu posso muito bem ter um paciente hipertenso na esteira 18 por 9. Sim, eu vou ter um acréscimo de pressão arterial durante o esforço. Né? Estou estimulando aquele sistema a aumentar o dispêndio energético. A pressão ela vai aumentar durante o esforço, sim. Ela vai ter um pico inicial maior, chega num platô de adaptação, sim. Após o esforço, ela cai mais rápido ou menos rápido, de acordo com a condição física do paciente. Então, sim, a pressão, ela varia no esforço a cada segundo. Então, se eu ferir pressão do lado, na esteira, 18 por 9, ao mesmo tempo alguém aferir no braço direito, dá 18 por 10, tá errado? Não, ela varia a cada segundo. Então, a referência de tabela diagnóstica é uma coisa, e a referência durante a prática é outra. Né, na diretriz americana, a American College, você pode manter um hipertenso compensado, assintomático, sem sintoma, na esteira a 20 por 10. Né? Mas isso é o seu feeling, é o sinal sintoma, é a aferição constante, avaliando outros sinais e sintomas. E é isso, claro, o tempo da prática com esse paciente vai dizer se 20 por 10 é aceitável daquele paciente, tá? Com histórico ou não. Só adicionar aqui, ó, quem está aqui junto com a gente, acabou de mandar palminhas aí, ó, Henrique Mansur. Está participando aí com a gente, já foi mencionado aí hoje. Muito bom. Professor, mestre. E eu queria até aproveitar o que o Vinícius acabou de falar, cara, para compartilhar uma situação, e o Vinícius pode dar até a opinião dele do que seria o certo a se fazer nessa situação, tá? Foi uma situação que aconteceu numa época que eu trabalhava em academia. Eu nem estava presente no dia, mas eu lembro que isso virou um ponto de discussão entre os professores, o melhor a se fazer. E relata até a importância que você falou, Vinícius, da gente nunca tentar diagnosticar sem ser médico, né? Porque sempre é um médico que tem que fazer isso para até não assustar as pessoas, né? Porque isso pode ter um problema sério também. Que foi assim, um aluno, ele começou a sentir uma dor de cabeça pulsante durante o exercício físico. E ela aumentava de acordo com a intensidade do exercício que ele estava fazendo. E aí muita gente achou que era pressão alta na hora. E foram lá e aferiram a pressão na hora do exercício, né? E falaram, não, é melhor você parar, e viram que a pressão estava alta. Só que é óbvio que quando você está em exercício, a pressão vai aumentar, né? Sim, então, sim. E aquilo ficou assim, a pessoa ficou muito assustada na hora, achando que ela era hipertensa e não sabia, ficou com aquilo na cabeça, depois ela foi fazer os exames, fez até o mapa que você falou, né? Que é aquele exame de 24 horas, e descobriu que não era hipertensa, né? Então a gente tem que saber muito bem lidar com essas situações na hora de você avaliar a pressão de um indivíduo na prática, né? Claro. E isso, principalmente, você falou, é conhecer o histórico do paciente, né? Que eu falei. Que o mais importante, Vinícius, o mais importante hoje para eu atender um paciente desse é fazer uma anamnese, uma avaliação pré-participativa muito bem feita, que dure 1 hora, 1h30, 2 horas. Por quê? Eu tenho que entender todo o histórico patológico dele, medicação específica, diagnóstico, tudo que ele tem de histórico. Por quê? Mesmo assim, vão aparecer variáveis na prática que eu não vou saber da onde está vindo aquilo, né? Esse caso que você contou, a cefaleia crônica durante o esforço, uma intolerância ao esforço. Pode ser por vários fatores. Né? Não foi a pressão, como poderia ser também. Né? Então, assim, se eu fizer uma anamnese, se eu conseguir fazer uma avaliação pré-participativa, montar um histórico muito bem completo, o mais completo possível, na prática, eu vou ter ali informações que possa
fazer com que eu tome decisões associado à minha expertise, ao histórico, né, associado ao que eu tenho sobre quanto que eu conheço desse cliente, como que ele reage à prática, claro, usando a técnica, e muitas das vezes eu não vou saber tomar decisões, né? Vou ter que interromper e passar para outro profissional avaliar. Então, essa questão de, você está hipertenso, não, acho que tem muito cuidado em relação ao diagnóstico, como que você alerta esse paciente, né? Às vezes, né, a pressão está alta ali no momento, mas ele está sintomático. Passou do limite, por exemplo, o limite era 20/10, chegou a 21/10. Porque talvez você vai alertar esse paciente e falar, nossa, 21/10, você pode aumentar e piorar o quadro. Reduz um pouco cliente, vou reduzir um pouquinho aqui a velocidade para ajustar a sua pressão, talvez ela ajuste, você volte. Então, ali o feeling de como você vai conduzir aquela pressão mais alta durante o esforço, né, é muito importante. Né? Claro, tudo que você avaliar, toda variável, você tem que explicar para o paciente por que está acontecendo aquilo. Né? Ele tem que participar desse cuidado. Ele saber que a pressão X reage dessa forma, porque ele pode começar a melhorar a autopercepção dele de cansaço. Ele pode começar a te ajudar a entender os sintomas dele. Né? É fundamental. A educação em saúde é muito importante do crônico. Muitas das vezes ele chega para você sem saber nada. Ele sabe que hipertenso e ponto, acabou. Nem sabe que remédio que ele toma. O médico mandou vir fazer exercício, eu não sei para que serve isso. Então, eu vejo que a gente ali na ponta, né, na prática, a gente é fundamental nesse processo de educação do paciente. Tá? Não é não é confrontar médico, não é explicar o que o médico não explicou. É fazer com que essa comunicação aumente, sim, eu tenho contato com o médico dele, e vou contribuir com a minha informação. A hipertensão é assim, na prática funciona assim, assado, o objetivo é esse. Você sentir isso, pode ser que seja assim, você me fale. Então, essa troca de informações, profissional, médico, paciente, paciente, professor, ela é diária, ela é fundamental. Isso faz toda a diferença da prática entre o sucesso e talvez até uma complicação, uma intercorrência que pode acontecer. Você pode evitar uma intercorrência maior, você pode fazer com que aquilo seja minimizado, né? Você minimiza os erros, né? Então, acho que é fundamental ter essa contrapartida de informações com o paciente. Perfeito. Tu vai perguntar uma coisa, Vitor? Eu vou fazer aqui uma historinha aí, né? Vinícius, acabei de pegar um aluno de personal aqui, tô felizão ali com ele, me contou no primeiro dia, eu sou hipertenso, esqueci de te falar. E agora, né? Nunca estudei sobre hipertensão. O que você dá de dica aí pro personal trainer aí? O que ele tem que fazer? Tem que medir ali a pressão toda hora? Não tem? Como é que é o esquema aí? Antes do Vinícius responder essa, eu ia até fazer um disclaimer que eu ia fazer a mesma pergunta, Vitor. Perfeito. Então, só que o disclaimer... pode falar. Eu vou contar que eu ia fazer, né? Falar, não faz comigo não, faz com meu irmão lá, que ele é especialista na assunto. Então, o disclaimer que eu ia fazer antes do Vinícius responder essa pergunta é o seguinte, a gente sabe que o ideal é qualquer profissional passar por uma capacitação completa, né? Igual a gente fornece lá na Citius Play para todos os alunos uma capacitação completa em hipertensão arterial e exercício físico, que é até ministrado pelo professor Vinícius, que está aqui com a gente hoje. E lá ele vai te ensinar tudo, do passo a passo, do zero, até você conseguir intervenções efetivas no trabalho com os hipertensos. Mas é óbvio que aqui a gente quer dar um norte para vocês também. Então, a gente vai dar aqui uma série de informações para vocês já entenderem como, para não serem pegos de surpresa, vamos dizer assim, mas se preocupem em se capacitar a mais. Só que isso que o Vitor falou é extremamente relevante, principalmente porque, assim, tem muita gente que não está preocupado em saber prescrever treinos para hipertensos, porque ele não tem nenhum aluno assim, ele não se preocupou com isso ainda. Porém, pode ser que amanhã chegue um aluno hipertenso para treinar com ele, pode ser que, por exemplo, a mãe dele fique hipertensa e ele quer saber como que ele vai atuar com a mãe dele. Então, por isso que o que o Vinícius vai explicar agora para a gente é extremamente relevante, porque pode ser que seja você que está assistindo a gente amanhã que vá trabalhar com aluno, mesmo que você não tenha nenhum aluno ainda, né? Então, conta para a gente, Vinícius, o que a gente tem que fazer, então? Primeira coisa que você chama atenção para a gente na hora de trabalhar com os hipertensos. Nesse caso que o Vitor contou, eu vejo dois casos, né? Se você já se ele já é seu cliente, ele já era hipertenso no dia que você assumiu ele, primeiro erro, né? Não existe essa avaliação inicial do que ele tem, o que ele é, ela é básica. Você pode ter nada de hipertensão, não tem nenhuma formação para isso, mas tem que saber lá no começo, né, aquela fichinha básica de academia, né? Qual é o seu objetivo, seu peso, sua altura, né, sua idade, tem doença?
Cara, essa perguntinha é básica, né? Então, sim, se ele já é seu paciente, seu cliente, e você não avaliou isso no começo, né? Primeiro erro aí. Mas pode ser que o seu paciente, seu cliente, né? Paciente, mas é cliente, é a mesma coisa. Porventura, pode acontecer, o Renato falou. Quando você assumiu ele, não tinha esse diagnóstico. E no meio do processo ali com você, professor, eu fui no médico e recebi um diagnóstico de hipertensão arterial. Agora, mudou o perfil, totalmente, né? Talvez você estivesse trabalhando com hipertenso sem saber, você e ele. Mas você já estava manipulado, só que você não sabia, nem ele. Aí você ficou consciente disso agora. E aí, o que você faz? O Vitor perguntou, né? Você não tem nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de informação para isso, né? Eu vou seguir pela parte que eu vou correr atrás de informação sobre isso, né? Se eu estiver muito seguro que a partir do momento de hoje é um público que chegou para mim e eu tenho cliente nesse formato, eu vou correr atrás disso. Agora, por segurança, né? Eu não quero trabalhar com hipertenso, eu não quero aprofundar o tema. Não atende, né? Eu acho que a ética profissional justamente é essa. Você vai arriscar, né, a sua profissão e vai arriscar esse cliente. Pode ser que não aconteça nada, mas você vai ficar no acaso? Você vai ficar no achismo, né? Então, ou você, né, dá um ponto ali e se capacita o mínimo necessário, isso é contínuo, não é um dia só, não é fazer um curso X, né, e você está capacitado, é pegar aquele pontapé inicial e você se manter atualizado, ou você passa para o profissional, né? Acho que a ética profissional serve para isso. Você passa para alguém que vai conduzir esse trabalho, né? Porque é uma questão de segurança, né? Quando eu falo em doente crônico, paciente crônico, segurança priva em primeiro lugar. Por quê? Qualquer tipo de pessoa faz exercício tem risco. Conhecido ou não conhecido. Um jovem hoje, 20 anos, que hipertrofiar tem risco. De qualquer coisa, de morrer de morte súbita, isso são coisas que não são calculáveis hoje. Agora, o que é calculável pelo histórico, se já sei que ele é hipertenso, o risco dele não é A, já é B. Então, eu vou assumir esse risco B, sabendo o que eu estou fazendo, beleza. Agora, eu não vou assumir coisa que eu não tenho conhecimento nem científico, nem técnico. Tá? Ética médica, não trabalhe com esse paciente crônico sem ter conhecimento para isso. Tá? Então, sim, eu prefiro que você se capacite. Corre atrás, porque é algo que está chegando na sua mão. Né? E aqui, 25% da população. E aí? É pouca gente? Não é pouca gente. Né? E o hipertenso, por mais que ele tenha lá na sua anamnese, meu objetivo é hipertrofiar, meu objetivo é emagrecer, meu objetivo é competir, ali inconscientemente ou embutido nisso, não tem como dissociar de saúde. Né? Hipertenso da vida, uma doença crônica, não tem cura. Ela vai se complicar, vai talvez ter outros fatores associados. Ele pode ter outros eventos mais graves futuramente, que pode ser que limite ele no trabalho dele, que ele fique incapacitado, que até chegar à morte súbita. Então, quando eu começo a trabalhar esse público, eu fujo um pouquinho só da questão do objetivo que ele quer também só. Eu já começo a aprofundar saúde a longo prazo. Então, olha o peso do nosso trabalho. Né? Então, eu começo o foco daquilo ali. É muito mais abrangente, né, do que só a questão do objetivo dele. E eu espero que esse paciente, esse cliente, ele vai entender que com o tempo não é só emagrecer, não é só hipertrofiar. Que a pressão compensada, controlada, e o exercício auxilia nisso, ele vai ter uma longa vida, uma longa vida maior, mais sobrevida, qualidade. E ele vai. Quanto mais tempo, né, ele vivenciar isso, ele vai dar um peso maior. Boa. Aí até de forma geral, assim, algumas diretrizes aí para o cara que está começando a entender isso. Tem algum exercício que ele tem que evitar de todo jeito? Essa questão de mensurar, né, a pressão ali, tem que ser antes do treino, depois do treino, durante o treino inteiro? Como é que funciona? Cara, não existe exercício proibido. Tá? Todo diretriz ela traz as contraindicações absolutas e relativas. Né? Isso em relação à condição clínica momentânea, não em relação ao exercício. Né? Então, existe ação absoluta, por exemplo, não se faz exercício com um paciente hipertenso com a pressão no momento 20/10 sintomático, sentindo alguma coisa, isso é uma contraindicação absoluta do momento. Então, nenhum exercício nesse momento. Né? Não se faz exercício físico hipertenso que não esteja compensado. Ele não tomou remédio hoje, ele está desprotegido.
Então, a contraindicação absoluta, ela é em relação à conduta clínica, não ao exercício. Né? Eu tenho coisas particulares, né? Então, toda contraindicação, ela é relativa em relação ao exercício. Por exemplo, se eu tenho hipertenso, ele já é uma hipertensão refratária, que ela é muito mal conduzida. Por mais que ela tenha uso de 3, 4 medicações, ela é muito resistente, por exemplo. Tem casos assim. Né? O médico já usou 5, 6 classes de medicação, ele zerou sal, perdeu peso, e ele tá PA 15 por 10. Né? É a PA dele. Aí eu não faço exercício? Faço, mas contraindicação relativa. Aí eu vou suprimir alguns exercícios que vão aumentar a PA dele com mais carga. Vou suprimir a isometria de pequenos músculos, de punho. Eu vou suprimir um exercício com declinado. Né? Então, a contraindicação é relativa de acordo com a questão clínica atual da pessoa. Agora, em forma geral, não existe nenhum tipo de exercício contraindicado para hipertenso. Né? Inclusive, o American College ele classifica a prescrição do hipertenso, ele a classifica como prática de exercício para a saúde. Público geral. Não existe. Vou pegar as relativas e ajustar. Né? Caso a caso. E a questão da mensuração da PA durante o treino? Sim, vamos lá. Eu tenho 3 grandes momentos, né, do treinamento. Né? Isso, basicamente, né, é o pré-esforço, como ele chega, durante o esforço, como ele reage, e o pós-esforço, como ele está voltando à calma. Então, a pressão arterial tem que ser vista desses 3 formatos. Por quê? Se ele faz exercício com você 1 hora por dia, ele está 23 horas longe de você. Primeira coisa. Né? Então, pré-esforço, eu tenho que associar a mensuração da técnica, mensurar a pressão arterial dele 1 ou 2 vezes, associado a uma boa anamnese diária. Pressão arterial feita com 2 braços, se for o caso, para conferir. Dormiu bem, tomou remédio hoje, comeu uma coisa diferente, anamnese ali, por quê? Pode ser que aquela questão que ele responde para você, responda por que aquela PA está alta hoje. Não dormi bem à noite hoje, enquanto fui no churrasco um pouco mais de sal. Então justifico sua PA 13 por 9 hoje. Né? 13 por 9, eu não libero. Né? Pela diretriz eu libero. Mas aí que eu falo. Né? Essa mensuração de pré, durante, pós, eu tenho que registrar isso numa planilha. Né? Porque o histórico de dados que eu registro todo dia, cara, é chato? Não é chato. Por quê? Eu só tomo decisões com dados. Dados viram informação. Necessário, né? Dia 10, hoje que dia? Dia 10 do 11, PA inicial, 12 por 7, liberei para o exercício. PA em 5 minutinhos, 16 por 10. PA em 15. Eu faço o histórico. Pós-exercício, 11 por 100. Eu monto uma curva diária. Isso num dia. Eu tenho 5, 6 variáveis no dia, eu começo a entender como que ele reage. Como que ele veio da rua, como que ele reagiu ao esforço, como que eu estou liberando ele para casa. Às vezes o pessoal negligencia muito pós-esforço. Muitas intervenções cardiovasculares acontecem pós-esforço. Né? Porque a gente sabe que a máquina, né, ela reage melhor, o sistema cardiovascular reage melhor ativado. Então, ela pode acontecer, por exemplo, no hipertenso, muito mais comum no pós-esforço, na recuperação, do que no pico do esforço. Então, o pessoal fica assim, o mais perigoso, o mais importante é o pico? Mas, pessoal, às vezes, é que a recuperação, quando esse sistema cardiovascular começa a ter aquela troca simpático-parasimpático, né, autonomia ali, o risco maior de intercorrência é após o esforço. Você desliga a máquina, ela volta à calma. Então, todas as variáveis são fundamentais. Para liberar ou não, durante, para manter a carga, aumento carga, diminuo, sintoma avaliando, sinal, né? E pós, para saber como que ele reagiu, se teve efeito hipotensor ou não, e quanto que foi de efeito hipotensor, né? Você vai variar, né? O Kendallzinho ali, ele chegou a 20 por 10, pós-esforço está 10 por 6 aí. É um efeito hipotensor normal? Não é? Ele está tonto, está sintomático, né? Eu posso liberar ele para casa com segurança? Né? É muito comum o paciente hipertenso passar mal ou sentir, né, ou fazer uma hipotensão severa após o esforço meia hora depois. E aí, o que você faz? Você responde por isso? Né? Não, caiu na rua. Já não está comigo mais. Né? Então, assim, a mensuração ela é fundamental quantas vezes for necessário. E o seu feeling de históricos vai te dizer que paciente que é esse. Se eu tenho um histórico de 1 mês do paciente pré-esforço e a média dele pré-esforço é 12 por 7, e ele chegou hoje para mim 13 por 8, eu vou fazer o que com ele hoje? 13 por 8 é aceitável pela diretriz.
Mas olha a média do cara. Era 12,7, 13/8. Tem coisa diferente aí, né? Médios que você faz de histórico é fundamental para tomar decisão, porque cada paciente reage de uma forma, tá? Então, a mensuração é fundamental, somada a outras coisas. Frequência cardíaca, percepção de esforço, Borg é fundamental para crônico, né? E todas as outras... Mais dados você tiver para trabalhar, melhor, né, cara? E tem que registrar, não fica, guardei na cabeça. Não existe isso, né? A gente tem que pegar esse dado, esse dado isolado não diz nada, mas se eu botar ele no histórico, eu viro formação e tomo decisão. Paro ou não paro? E aquela questão, programei para o meu hipertenso 8 semanas a ficha 1. Quem te disse que eu vou mudar em 8 semanas ou não? É o histórico. Né? Ele agiu bem. A pressão dele foi aceitável ou não? Ele está na fase de adaptação ainda. Pode ser que 8 semanas não foi suficiente. Precisa de 10, 12. Né? É importantíssimo. Dado para informação para tomar decisão. O Ellison mandou uma pergunta que acho que se encaixa bem nesse momento, porque ele mandou aqui: uma volta calma seria indispensável para esse tipo de público? O que você acha no final do treino? A volta calma é indispensável para qualquer tipo de público treinamento, né? Porque eu tenho que saber como que ele reage, né? E muito da volta calma vai me dizer como que foi o esforço, né? A calma ela não é aleatória. Se eu fiz um esforço muito intenso, ele vai ter um tempo de retorno X que vai ter X queda das variáveis que estou acompanhando. Então, né, a volta calma ela me diz muito de como foi o treino, basicamente. E para hipertenso é fundamental. Por quê? O hipertenso, né, todo mundo tem pressão arterial. E todo mundo reage, né, de uma forma X. Agora, o hipertenso, ele tem uma dificuldade, o sistema dele ele tem uma dificuldade de regulação pressórica. O sistema não é que ele seja falho, mas lento, né? As variáveis, a pressão ela vai se regular mais rápido ou mais devagar. Então, a regulação ela não é tão fina, não é tão precisa igual a nossa que é no robotenso. Então, se ela não precisa, se ela não é tão quadradinha igual no normotenso, a volta calma vai ser diferente. Vai demorar um pouco para cair, ou vai cair mais subitamente porque ele toma um remédio X que vai fazer com que a pressão caia muito. Então, interfere muito a idade, o nível de treinamento, o remédio faz muita diferença em relação ao pós-esforço. Muitas das causas da hipotensão pós-esforço severa do hipertenso, que causa sintoma, né, a tontura, a pré-síncope, é porque ele tomou uma dose alta de medicação pré-esforço, não hidratou corretamente, eu estipulei uma carga um pouquinho acima do necessário, eu vou estimular a hipotensão muito severa pós-esforço. Eu posso induzir uma intercorrência. Então, acompanhar esse pós-esforço é muito importante. 1, 2, 3 vezes, relatando assim, nosso sintoma, tudo bom com o senhor, e a tontura passou, acompanhar isso tudo. Então, eu considero, não existe o mais importante, mas a volta calma para hipertenso, ela é fundamental para a segurança e qualidade do treinamento. Tá? Não adianta fazer um pré-esforço muito bom, durante o esforço, top, se você não trabalhar a volta calma com qualidade. Né? Você vai impor a esse paciente o sintoma, um sinal, um risco, que ele vai considerar que o trabalho não foi feito. Pô, passei mal após o treino. Então, tudo de bom que você perdeu. Né? Então, a calma hipertenso é fundamental. Fundamental. Muito bem feita. Uma questão que eu queria te perguntar, dentro dessa parte que a gente falou de se avaliar a mensuração de pressão durante, pré e pós-exercício, é se em todos os níveis de hipertensão você acha que é primordial fazer isso, ou se, por exemplo, aqueles que ainda estão naquela zona limítrofe ali, se esses você não precisa ter tanta cautela assim, tá? Eu vou até te dizer por que eu estou te perguntando isso. Teve um caso uma vez que a gente estava discutindo num grupo de estudos bem lá atrás mesmo, quando eu participei da academia que eu trabalhei, e eles estavam falando de um aluno que ele tinha vergonha, ele basicamente ele se sentia mal de estar na academia e parecia que ele era alguém doente, né? Porque, o ET. Exatamente, um ET dentro da academia, porque ele fica lá toda hora, alguém medindo a pressão dele, e ele se sentia mal com isso, né? Só que a gente sabe que em alguns casos, só assim que você pode fazer uma boa prática de exercício, não tem jeito. Mas você acha que todos os níveis de hipertensão são necessários, são ideais, você não arriscaria? O que você tem a dizer sobre isso, Vinícius? Primeira coisa é o nível de hipertensão que ele tem, né, o grau dele. Né, grau 1, 2, é um pré-hipertenso, sem medicação, com medicação, tão histórico. O grau inicial
o quanto tempo ele tem essa doença, né? Que sabe que, por mais compensado que a pessoa esteja, quanto mais anos você expor a doença, mais nível de lesão, né, em hormonal, complicações. Então, assim, ó, três coisas básicas. Tem várias, tem 1000 variáveis. A hipertensão dele, né? Se é pré-hipertenso, 1, 2, 3 ou 4. Se ele tem alguma outra patologia associada, né? Que a gente fala que ele, além de hipertenso, é diabético, além de hipertenso, é cardiopata, e se ele toma qual tipo de medicação. Ponto. Mas, independente disso, também, eu não arriscaria fazer uma aferição só do cara que eu não conheço. Não sei. O cara pode ser pré-hipertenso e a PA dele não terá em nada em relação ao candlezinho ali, quanto tem variar. Mas eu vou começar com mais critério. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Ó, Ana, a de grau baixo e aquela PA dele tá se mantendo normal durante o esforço, eu passo para 2, passo para 1. Mas aquela questão, o mínimo é 1. Eu não vou ser o herói ali depois de 1 ano. Ah, o cara tá 1 ano comigo, nunca alterou o PA. Pode ser que naquele dia altere. E aí, o que você faz? PA. Uma aferição que seja o pico é fundamental. Por quê? Como você sabe que ele reagiu ao esforço? Vai ficar no achismo? Né? Então, assim, eu oriento. É hipertenso? Vou saber do risco dele inicial, do grau de complicação. Independente disso, começa mais fracionado, 5, 10, 20. Né? É menos risco, um grau menor? Eu posso espaçar e transformar isso em uma. Vai dizer muito seu histórico. Né? Registra. Agora, ele é um paciente crônico com alto risco maior, hipertensão e outras complicações, né? Prive pela segurança. Eu posso começar com 5 e ir para 3, é o feeling ali, mas não existe trabalho de hipertenso e nenhum tipo de exercício que não tem, no mínimo, uma aferição no pico, por exemplo. Tá? Boa. Isso não existe. Eu não vou negligenciar essa aferição e ficar no achismo. E quanto maior o risco, eu vou ajustando. Nada impede que depois de 3 meses aquele paciente já, eu tô com uma aferição só, o perfil dele mude. Ele passa a sentir desconforto, ele troca medicação, ele não era infartado ele não era de diabético, pareceu com diabetes, assim, essa mudança de perfil dele, ele é todo dia, né? Ele não é hipertenso hoje, que 20 anos vai ser a mesma coisa. Então, eu quero que a prática ali, ela vai se moldando de acordo com a sua variável que você registra diariamente, com o histórico dele, e de como de hoje para frente ele vai se manter. Tá? Mas no mínimo uma. Não pequem pelo erro. Boa. E aí, nesse caso, você acha que existe a possibilidade do cara fazer um atendimento à distância, aí, o profissional de educação física fazer um atendimento à distância com um cara desse, ele mesmo medindo a pressão? Como é que seria isso? Até uma questão importante, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo agora, por conta do coronavírus, principalmente os grupos de risco não estão querendo se expor, né? E a gente sabe que... Nem pode, né? Nem pode, né? Exatamente. Então, não seria viável ele frequentar uma academia nesse momento. Então, muitos profissionais estão optando pelo atendimento à distância. Só que aí fica a questão, né? Mas o meu aluno conseguir fazer um atendimento para ele à distância, será que é seguro? Né? O que tem 2 riscos envolvidos, o que é mais arriscado? Como que eu posso dar um jeito de contornar essa situação? Conta para a gente, Vinícius, a tua opinião. Pode ser brutalmente sincero, tá? Não precisa se preocupar com isso não, porque a gente está aqui para informar mesmo o personal trainer aqui que acompanha a gente. Eu vejo 2 situações bem diferentes, né? Aquele cliente que já é seu. Já avaliou ele, você conhece o histórico dele, você avalia exames constantemente, tem histórico, tem médias, tem sintomas, você conhece o cara. Tá? Esse perfil de paciente, eu considero que na atual condição, sim, você pode, com certeza, transferir a presencial para a distância. Eu não vejo nenhum problema. Né? E aí, a gente tem que entender quanto desse cliente ele entende do que ele tem e como que ele pode munir a gente de informação. Aparelho hoje, tem aparelhos que você consegue avaliar. Nada impede que já é seu com histórico, que ele tem um histórico de compensação, que ele está compensado, tomando remédio corretamente, ele tem um médico assistente que ele vai periodicamente de consulta, ele está compensado. Você pode muito bem combinar que ele afira a pressão de passa, o professor, tá agora tanto, tá tanto assim, vamos lá, começa, treina. Claro, você vai adaptar, talvez, você vai suprimir por segurança, talvez, a carga, que ele mantenha o mínimo necessário, né, de leve a moderado para manter a qualidade, né? A gente não vai pensar em sobrecarga, em mudar a ficha em domicílio, talvez está programado o aumento de sobrecarga para mês tal, mas, né, esse público ele priva
lembrando, no American College, priva pelo moderado, pela continuidade, pela saúde, né? Se você vai transferir ele para domicílio, eu sugiro que ele informe as variáveis, anamnese, como você dormiu, como você passou o dia hoje, medicação, variável pré, durante, pós, mesmo controle, só que eu prefiro que você suprima um pouco as cargas e mantenha aquele contínuo moderado ali, que ele vai manter o trabalho dele sem perder, porque esse público perde muito mais rápido que a gente, né? O isolamento hoje, a gente sabe que a segunda onda talvez apareça, a terceira onda não vai ser nem relacionada ao Covid, vai ser doença crônica. Esse cara tá engordando em casa, tá depressivo, saúde mental, ele tá complicando doenças crônicas, então, assim, a terceira onda vai ser um boom de doenças cardiovasculares, absurdo. A gente nem tem noção do que vai aparecer. Talvez 25% vire 30%. Tá? Quanto tempo vai durar? Então, aquele público que eu consigo, no mínimo, que ele faça algo em casa de manutenção, ele entra na fase de manutenção, eu prefiro que faça. Pode ser que faça sim. Agora, é um paciente, cliente que você não conhece, vai iniciar o trabalho hoje, por segurança, eu não faria. Por mais que você tenha um ônus, mas o cara vai hipertenso, ficar parado 6 meses, 1 ano, eu prefiro arriscar que em 6 meses, 1 ano, ele já está sedentário, ele tem condição de sedentário, ele vai se manter sedentário mais 1 ano. Pode ser que ele fique dele? Pode. Como vai acontecer? Eu não vou estimular ele, algo que ele não tem costume. Eu não conhecendo ele, eu vou assumir um risco que eu não tenho controle. Perfeito, cara. Eu até tenho um... Sim, se ele já é sedentário, mais 1 ano, é ruim? É. É a condição imposta hoje? É. Mas eu não iniciaria nenhum trabalho. Hipertenso leve, tem 20 anos. Perfeito. Eu acho que tem um conceito, cara, que eu tive contato recentemente, e eu acho que... Todo podcast ele conta essa, cara. Não é nada que eu já tinha contado, não. Safe box, ó. Não é isso, não. É questão, assim, é um conceito, cara, que é assim, eu acho que em qualquer momento esse conceito já foi validado, só que agora, na pandemia, ele ficou mais aparente, né? Que é o conceito do risco zero, que é o seguinte: você não está com risco zero de estar em casa, e você não está com risco zero de estar na academia, né? Então, assim, vamos supor, a pessoa fala assim, não, já que eu sou do grupo de risco, ou até não sendo do grupo de risco, é melhor eu ficar em casa, que assim eu não estou colocando minha saúde em risco. Só que, ao mesmo tempo, estando em casa, sua saúde tem um risco também, né? Isso é muito nítido, por exemplo, na musculação. Praticar musculação tem uma incidência de lesão muito baixa, né? Só que tem um risco, né? Você vai ter um risco de estar dentro da academia, né? É muito mais seguro você estar em casa, onde você não vai ter nenhum risco a mais, porque não tem aparelhagens na sua volta que você possa cometer algum erro e se lesionar, mas o risco é bem baixo, né? Então, esse gerenciamento de risco, que eu acho que é fundamental o profissional saber fazer em cada situação. Né? Você mesmo disse aí 2 exemplos de pessoas que são hipertensas. Uma, talvez, o risco menor seja fazer um trabalho menor, já que você tem um domínio do histórico dele, tem uma aparelhagem ali que ele pode utilizar. Em outros casos, você tem um risco que ele é muito aumentado, você iniciar uma prática de exercício, né? Então, o gerenciamento do risco nunca foi tão necessário, né? Eu acho que não só com os grupos especiais, mas em qualquer aluno que seja sedentário, que vai começar uma prática, né? Você falou uma palavrinha muito mágica, né? Que envolve toda essa questão, não só hipertenso, né? Mas público especial, né? A palavrinha risco assusta muito. Mas o cara tem risco. Eu falei, cara, não existe risco zero. Nada na vida é risco zero. Você acordou, tá correndo risco. Dentro de casa, fora de casa, né? Aquela questão. A segurança que a gente vai ter é quando esse risco ele pode ser mensurável, né? E ele é conhecido e mensurável. Então, se eu tenho um paciente X e eu conheço fatores, informações que eu vou classificar o risco dele como A, B, C, 1, 2, 3, 4, eu estou conhecendo um risco, mensurando e adequando a uma realidade de uma diretriz. Então, eu vou atuar de acordo com esse risco que me falam que é assim. Né? Então, quando você conhece o risco, você vê que na literatura o risco X, Y, Z, né, ele tem as indicações, né, contraindicações e indicações, você se sente mais seguro. Né? Então, o risco, ele não é algo para afastar,
É algo para você moldar o seu trabalho e correr atrás. Então, assim, não existe ninguém sem risco. Né? Hipertensão é risco? Como um cara com 20 anos tem risco. Como um moleque de 5, de 30, 50. Então, o risco, ele existe. Você falou, né? Por exemplo, esse paciente te ligar hoje, Renato, eu sou hipertenso, estou sedentário há 1 ano, eu queria começar a fazer uma prática domiciliar. Né? Eu não assumiria. O que eu faria? Meu senhor, pela condição XXX, não é interessante, não explicar para o cara por quê. Né? Eu estou negando o serviço, mas explicando por quê para ele, mas eu posso orientar. Então, na sua questão ali, né, faça algum trabalho, se já fez anteriormente, por conta da própria caminhada que seja. Então, assim, orientação, qualquer um dá. Né? Agora, ele ficar em casa é um risco, ir para a rua é um risco, não fazer exercício é um risco, subir escada é um... Né? Então, assim, a palavrinha mágica que você falou, risco zero, não existe. Quando a gente começa a entender, né, mensurar, e esse risco fica mais interessante, e aí a gente começa a tomar coragem de entender. Muita gente não trabalha com isso porque, né, esse risco pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer várias coisas que o risco não era conhecido. Né? Quantos casos vocês conhecem aí de morte súbita na academia de cara de 20 anos? Tava lá puxando ferro, o duro morreu. E aí? Qual era o risco dele conhecido? Era conhecido? Não era conhecido? E aí? Né? Começa a entender isso, né? Eu começo a juntar as coisas. Peraí. Idade, homem, histórico, patologia, diagnóstico, risco. Eu faço um compêndio. Eu faço o que com isso? Trabalho. Né? Eu posso minimizar alguma coisa? Posso. Eu vou evitar tudo? Não. Vou ter sucesso? Provavelmente. E a chance de erro? Existe. Então a gente fica naquela ali, claro. Né? Se eu seguir aquela receitinha lá, quando eu falo receitinha, não é na prática, é você ter o respaldo. Quando eu falo respaldo científico, eu falo muito respaldo jurídico. Tá? Mas como assim? Imagina só, você pega o paciente hipertenso e aplica nele um protocolo que não é indicado pela diretriz X. Nesse protocolo, você expõe ele ao risco de ele ter uma morte súbita na sua mão. Beleza. Pode acontecer? Pode. Agora, se alguém for investigar isso, o cara aplicou um protocolo que não era direcionado pela diretriz X, que é o padrão, no hipertenso. Cara, o cara pode te levar na justiça. E aí? Quem garante que você usou o protocolo aceitável ou não, na prática? Então, acho que é muito disso, né? Não é botar medo, é saber que o seu conhecimento, a sua base científica de dados, o seu conhecimento de risco, diagnóstico, vai te dar base para você agir ou não agir. Ponto. Agir com segurança, né? Sabendo o que você está fazendo, né? Acho que isso é fundamental. Vai evitar alguma coisa? Vai minimizar. Mas se tiver acontecer, vai acontecer. Perfeito. Cara, uma última dúvida que eu queria muito que você relatasse, porque você trabalhou muito tempo com hipertensos, com pacientes do grupo de risco, grupos especiais, e você teve a oportunidade de ver muitos deles em fases de treinamentos diferentes, durante duração de treinamentos diferentes. Então, cara, compartilhe um pouco com a gente, assim, quais tipos de resultados relacionados à própria hipertensão, né, melhora do quadro hipertensivo, você consegue observar na sua prática, assim, vou te dar um exemplo aqui, 3 meses de intervenção eu já consegui ver um resultado desse tipo X, em 6 meses do tipo Y. Explica pra gente um pouco como que funciona isso na prática, com especificidade de cada grupo, enfim, tenta relatar um pouco pra gente aqui. Então, assim, a gente fica muito preso, às vezes, né, o efeito crônico do exercício, né? Se eu não trabalhar com o cara 6 meses ali no mínimo, eu não vou ter efeito nenhum. Né? A gente sabe que não é. A pressão, o efeito potensor do exercício, né? A questão do baroreflexo, toda a questão ali, né, sistemática, ela vai acontecer agudamente. Se eu fizer uma sessão com exercício hoje com hipertenso, o cara tá ganhando já. Então, uma única sessão, eu já expus ele a um efeito potensor pós-esforço. Né? Então, se eu conseguir fazer 3, 4 sessões com o cara, Vinícius, eu tenho condição de fazer 10 sessões com você só. Mas o indicado na diretriz de 3 a 6 meses o efeito agudo, crônico, mas o agudo já resolve. Então, assim, né, a gente vê que realmente na prática, Renato, o efeito do exercício da pressão arterial, ela é aguda, ela é diária. Ponto. Um efeito positivo ali para ele. Só que aquela ideia que o efeito crônico é uma soma dos efeitos agudos, né? Aí depende do que você quer levar para frente ou não com o seu paciente. Você quer oferecer só um efeito agudo para ele? Né? Já que essa doença ela é crônica, ela vai ser um dia que ela vive com ela. Viver com ela 10, 20 anos. Então, se você tem mudança crônica, que o efeito agudo dela ela é diário, mas você quer somar esse agudo a virar crônico,
Pronto. Eu vou organizar uma periodização que eu consiga ali, né? No mínimo, 3 a 6 meses que a diretriz fala, que cronifica o efeito. É realidade? É realidade? Não sei. Né? Tem pessoas que... Tem clientes meus que em 3 meses ele conseguiu suprimir dose de medicação. Né? Então, ele fez 3 meses no médico dele. Né? Ele fez exercício. 3 meses depois, ele fez uma avaliação. O médico avaliou que realmente ele tomava uma dose muito pequena, um caso muito específico, né? Uma dose muito pequena de um tipo de medicação, não era uma pressão refratária, uma pressão que era resistente. Então, em 3 meses, ele chegou no nível de normalidade, que aquele mínimo dosagem, ele cortou. O que ele fez? O médico fez 6 meses, avaliou, manteve. Então, ele foi mantendo, né, sem medicação, pela reavaliação do médico, junto com o exercício. Então, condições do cliente: diminuir medicação, a dose era 80, 40, suprimir medicação acontece, já aconteceu vários casos com a gente, tá? Hipertensos, que já que não eram sedentários, ele fazia uma prática regular, até ex-atletas, que por algum motivo, questão ali sistêmica, ele adquiriu a diagnóstico durante o processo de treinamento, ele já era ativo, né? Ele conseguiu manter o mesmo nível de treinamento 3 meses depois. Então, ele reduziu a carga de treino, regulou a pressão sem medicação e voltou ao nível de treinamento. Isso aconteceu comigo. Tá? Inclusive, corredores do ranking de Juiz de Fora, né? Eles tinham história. Né? Então, assim, a gente vê que é caso a caso. Né? Tirar a medicação, voltar à prática. Tem clientes nossos que ele foi afastado do trabalho pela pressão aumentada sintomática, e ele, em 6 meses, conseguiu voltar ao trabalho, claro, medicado, acompanhado, não se faz sozinho, a prática de exercício não faz mágica, né? Porque a pressão arterial ela se regula muito mais pela ingesta de alimentos, né, em relação ao sódio, pela questão do ganho de peso, exercício e medicação. Então, o exercício físico não é mágico, ele não faz coisa sozinha, né? Ele faz o fita agudo diário? Faz, mas o grande efeito dele é ajuste da regulação barorreflexa. Fazer com que o sistema suporte melhor a carga, que a pressão se ajuste melhor à carga. Ele fica menos alerta, né? Menos simpatotônico, né? O sistema simpático fica menos ativado. Né? O hipertenso é muito hiperreativo em relação à demanda dele de equilíbrio vagal simpático. O exercício ele vai atenuar justamente na parte neural ali vascular. Agora, sozinho, sem o médico acompanhando, sem medicação, sem regular a nutrição e perda de peso, não funciona. Então, eu vejo que, né, voltar ao trabalho aconteceu laboralmente, tirar ou diminuir a medicação aconteceu. Ele já era atleta, eu tinha uma prática regular, ele voltou à prática anterior aos mesmos níveis que ele estava, sem medicação ou com medicação. Isso é muito comum acontecer. E também tem casos que o paciente ele é uma hipertensão tão limitante que ele não vai voltar ao trabalho dele, que ele não vai voltar à prática anterior ou até aumente medicação. Só que, então a prática não fez efeito nenhum? Fez. Por quê? Se aquela pressão se mantivesse tão aumentada como estava anteriormente, ele ia ir, com certeza, evoluir para outro evento. Ele ia ter um AVC, né, famoso derrame, como, né, acho que está na mídia agora, né, o cara que fez o Louro José, foi sabido que ele era hipertenso não compensado, o cara não estava ligando para a pressão arterial dele. O cara novo que não regulava a pressão. Teve um aneurisma cerebral muito por causa do aumento da pressão arterial sobre aquele vaso. Né? Então, assim, Vinícius, a prática não tirou a medicação do cara, não melhorou o nível de risco dele, só acontece, não aumentou o risco, se manteve. Né? Porque se não tivesse a prática, o cara é do nível 3 para nível 4, desculpa, nível 2 nível 3, ia ter um evento cardíaco mais tarde, então um AVC. Então a gente pensa muito também no prognóstico. Eu estou evitando agravos. Eu posso não compensar essa PA dele na prática, mas eu estou evitando que ela aumente. Então isso também tem muitos casos lá. E até eu ter outro caso, Renato, acho que a gente pode até viajar em vários casos. Tem casos de paciente que era hipertensos graves, a gente conseguiu manter a pressão dele aumentada mais constante. O cara chegou a fazer uma cirurgia cardíaca eletiva porque ele viu que ele tinha uma alteração cardiovascular, fez a cirurgia eletiva, né, quando ele fala eletiva, que ele escolheu fazer porque viu-se antes um caso para evitar um infarto mais tarde. Então, o próprio exercício mostrou que aquele cara de alto risco, ele precisava fazer uma intervenção ali eletiva. Ele tinha que fazer um cateterismo cardíaco para evitar futuramente o infarto. Então, até nisso, o exercício mostra que esse cara, ele está gravando. O cara vai
morte súbita, o cara vai infartar grave, mostrando que aquela máquina não está adequada. E no exercício te vê isso. Pô, o cara não respondeu bem o exercício. Pô, vou lá fazer uma cirurgia cardíaca eletiva para que ele volte a responder melhor. Na prática, te vê muito isso. Se ele estivesse em casa, ele nunca saberia disso, né? Não, se estivesse em casa, o cara ia durar mais 5 anos. Mais 5 anos ele teria um evento súbito. Então, ele fazendo uma cirurgia cardíaca. Então, assim, eu já vi muito tipo de equipe lá. Pô, Vinícius, o cara entrou na reabilitação. Depois de 6 meses, ele fez uma cirurgia cardíaca. Falei, ué, isso não é sucesso? A prática do exercício mostrou pra gente que ele não estava reagindo bem ao esforço adequado. Né? Mostrou pra gente que o sistema não estava legal. Fez a cirurgia ali agendada, letiva, para que esse evento não ocorresse daqui a um tempo e fosse súbito, fosse morte súbita. Então, até na prática, tem que ver isso. O insucesso, às vezes, não é só o sucesso. O cara parou de tomar remédio, o cara parou de aumentar a PA dele. Quanto que isso vai refletir no dia de hoje e daqui para frente, no risco aumentado. E além disso, né, cara, até contabilizando para a qualidade de vida dele em geral, que aí não é novidade para ninguém, né? Que eu acho que todo mundo já sabe. Isso não é muito mensurável no dia a dia. A gente vê muito, pessoas... Pô, eu voltei a praticar lazer que eu não praticava, eu voltei a passar com o meu cachorro. Cara, tem estágio tão grave de hipertensão arterial, de cansaço, o cara não conseguia nem calçar o sapato dele. Porque ele baixava, fazia compressão diafragmática, a pressão aumentava intracraniana, o cara ficava tonto. Cara, eu comecei... A simples prática, fez com que ele voltasse ao AVD nele, né? Isso, acho que o maior relato é esse. Aquela escada que eu subia cansado, hoje eu subo melhor, eu consigo curtir meu final de semana, eu consigo ter um dia a dia mais prazeroso pela prática. Isso aí são casos incontáveis, né? Que não é clínico, não é mensurável, é relatos. Esse é o principal. Acho que o principal objetivo é isso. É ouvir da pessoa ter aquela prática ali, né, simples, bem organizada, né, bem estruturada, segura, fez com que ela voltasse a fazer uma prática que era importante para ela, passear com o cachorro, que ela não estava conseguindo fazer mais, estava cansada. Isso não se mensura, isso não mostra uma pressão arterial ali no dia a dia. Para a pessoa, cara, é o que ela quer. Ela voltou a ter convívio social. Olha só, olha que absurdo. Né, então, o que a gente mais vê na prática é isso. Bom, para a gente finalizar a parte principal aqui, né? A gente bate esse martelo 3 trilhões de vezes aqui, que não existe receita de bolo, e eu acho que para esse público menos ainda, né? Mas tenta trazer aí algum tipo de diretriz para a galera, principalmente, eu posso trabalhar musculação, posso trabalhar aeróbio, qual dos dois é melhor, como que eu vou trabalhar um ou outro, tenta trazer um pouquinho aí para a gente. Não existe melhor ou pior, né? O indicado é a associação dos dois. Vinícius, meu cliente tem meia hora por dia só. Quais são os maiores estudos, as maiores meta-análises, as maiores evidências, né, de grau de evidência, nível de recomendação? Você tem que priorizar. Se você tiver que priorizar algum trabalho, prioriza o aeróbico. Prioriza. Tem meia hora, 20 aeróbico, 10 de força. Então, assim, não existe o melhor ou o pior. Ele vai usar isso no dia a dia. O aeróbico de força é fundamental para esse público. Ponto. Né? Você pode equilibrar a porcentagem de acordo com cada rotina. Né? A diretriz, ela indica os dois. Né? Ela tem a contraindicação específica do treino de força? Tem, em casos específicos, né? Mas nas diretrizes gerais, né? Que eu vou falar aqui, Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é o livro, né, diretriz, prescrição de teste de esforço e sua prática. Cara, é a Bíblia sagrada nossa aqui, né? Ele vai falar sobre o teste de esforço, que é justamente, né? Foco, é muito bom voltar nisso. Não existe como prescrever o treino de esforço, né, para um paciente hipertenso se não tiver um teste de esforço. Por quê? Como saber como que a PA dele reage ao esforço? Nem todo paciente consegue fazer teste de esforço. Né? Por isso, pela segurança, fica aí, né, pulguinho na orelha. Eu faço ou não faço, né, treino com sem teste de esforço? O próprio American College tem uma tabelinha lá que você talvez possa prescrever sem teste. Use a literatura. Né? A gente tem a sétima diretriz, até anotei aqui para não esquecer. Sétima diretriz brasileira de hipertensão é um documento médico. Vai me dizer epidêmio, classificação, cardio, toda a base da diretriz de hipertensão médica, para entender o que é. Eu tenho a diretriz brasileira de reabilitação cardíaca, 2020, fresquinha, saiu agora, para me dizer como que eu vou ajustar o treino, que tipo de treino, percentual de carga, força, aeróbico, como vai ser para esse público, mais especificamente para público crônico.
e tem a diretriz sul-americana também de prevenção e reabilitação de 2014. Então, se você tiver a diretriz brasileira de hipertensão, sabendo, né, o histórico, o que é hipertensão arterial e a indicação dela para controle, e as bases da American College e da diretriz brasileira de reabilitação, que é o nosso departamento de ergometria e reabilitação cardiovascular, vai moldar a prática para esse público. E aí você tem sua base mínima ali para começar a entender onde que eu piso. Tá? E aí buscar outras experiências, né? Essas diretrizes anualmente elas se ajustam, né? As tabelas são reguladas de classificação, diagnóstico, isso constantemente é atualizado. Mas eu oriento justamente essas 4 diretrizes, depois eu até passo para vocês, né, essas principais aqui, que eu falo que para mim é o chão ali, é a base. Sem elas, não tem muito onde começar. Então, comece por elas. Comece por elas para ter noção o que está na referência hoje nos históricos. Boa, show de bola. Perfeito, então. Bom, acho que já deu para a gente fazer um excelente apanhado aí de informações sobre a hipertensão arterial. Vocês que assistiram e estão gostando, ainda não acabou, hein? A gente ainda tem mais 2 quadros ainda esperando vocês aqui. Mas só para vocês que estão com interesse em se aprimorar mais nessa área da hipertensão arterial e exercício físico, fica o convite para a Sítios Play, tá? Que é a nossa plataforma de cursos aqui da Sítios. Tá? E vocês conseguem lá ter uma capacitação completa em hipertensão arterial. Tá? Em breve vocês vão ver mais informações, sempre a gente divulga lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no YouTube também. Então fiquem atentos para vocês verem se vocês tiverem interesse em uma capacitação completa no assunto, mas com certeza, se você chegou até aqui, você já teve muita informação valiosa hoje, que já mudou bastante a tua percepção como treinador. Certo? Então vamos agora aos nossos 2 últimos quadros aqui, onde a gente faz análise científica paralela e o que a gente está estudando. Na análise científica paralela, a gente pega um estudo que não tem necessariamente a ver com hipertensão arterial, que é o nosso tópico do podcast, mas que é relevante para o profissional de educação física, para o estudante de educação física, que pode dar algum insight interessante. Então, alguém quer ir primeiro aí? Vitor, quer dar o pontapé inicial para o Vinícius ir pegando o ritmo dele ali depois? Boa, posso começar aqui então? Pensei em vários estudos aí que eu estava lendo bastante esses dias aí, mas basicamente eu vou falar aí do que a gente postou ontem lá no Instagram da Sítios, né? Sobre a avaliação aí de hipertrofia em agachamento, seja ele parcial ou completo, né? No caso desse estudo, o parcial foi feito ali a 90 graus da angulação de joelho e o completo a 140 graus, né? E aí, teve uma discussão bem bacana lá, a galera lá nos stories e tal, foi interessante. Então, basicamente, o que a gente tem nesse estudo? Primeiro, avaliação de hipertrofia, não é ativação, a gente avaliou hipertrofia ali, isso já é interessante, partindo do pressuposto que a gente tem pouquíssimo estudo realmente avaliando hipertrofia, tá? Resultados de hipertrofia. A gente vê que para quadríceps, né, e para adutores ali, não teve tanta diferença. Se você for fazer ali tanto o parcial ou o completo, a gente não vê tanta diferença nos ganhos de força, nos ganhos de hipertrofia. Bacana. Agora, quando a gente fala aí de hipertrofia de glúteos, é totalmente diferente, tá? Quando é feito o parcial, a hipertrofia de glúteos é bem pequena. Quando é feito aí o completo, a hipertrofia de glúteos vai ser muito, muito maior mesmo, tá? Então, se você quer hipertrofia de glúteos, é interessante que você opte aí pelo agachamento completo. Já um outro fator super legal que a gente vê nesse estudo aí são os isquiotibiais, né? Que é uma dúvida muito comum, que muita gente sempre teorizou muito sobre o assunto, né? Será que os isquiotibiais aí, eles têm uma hipertrofia legal ao fazer o agachamento ou não? E basicamente a gente vê que não, tá? Seja ele aí tanto completo quanto parcial, a gente tem uma hipertrofia bem pequena de isquiotibiais aí no agachamento, tá? Um outro fator importante é que a galera começou a discutir ali lá nos comentários, que é sobre a segurança de se fazer o agachamento completo, tá? Então, partindo do pressuposto que o aluno está fazendo no padrão motor correto, ali, com o padrão de movimento correto, o agachamento completo é mais seguro do que o agachamento parcial, tá? Isso é uma discussão que a gente tem aí, vários artigos mostrando sobre isso, exatamente por fazer uma melhor, como é que a gente pode falar aqui? Ele vai distribuir melhor a sobrecarga que você tem ali ao fazer o agachamento completo, exatamente porque você vai trabalhar melhor as suas articulações ali, você vai ter graus de angulação interessantes ali nas 3 articulações. Quando você faz o parcial, você foca mais ali no joelho, e isso pode ser, sim, algum potencial lesivo maior. Porém, obviamente, dentro do padrão motor correto, tá? E o agachamento completo a gente sabe que é difícil.
Então, se meu aluno faz a retroversão pélvica, continua? Não, com certeza não, tá? Você vai trabalhar mobilidade, vai trabalhar flexibilidade de quadril ali, para você conseguir fazer o agachamento completo sem fazer uma retroversão pélvica, por exemplo. Então, basicamente, é esse apanhado aí sobre o agachamento aí parcial e completo aí sobre hipertrofia. Isso aí que você acabou de falar é legal, eu não vou nem dar muito spoiler não, mas tem a ver com o que eu vou falar hoje sobre o que eu estou estudando. Mas Vinícius, conta pra gente, tem algum estudo científico que passa aí na sua mente recentemente, que você acha que poderia compartilhar com o pessoal para eles terem um novo aprendizado hoje? Cara, eu vou nem buscar um estudo recente não, porque eu acho que dentro do... Quando eu abordei um pouquinho sobre, né, o treino de força para hipertenso, cara, a coisa que mais pergunta e mais tem dúvida, né, a palavrinha, né, teste de 1RM para hipertenso, né? Eu vou deixar a pulga na orelha de vocês, tá? Vou pedir para vocês buscarem, né, no American College 2007, tá? A referência. Depois eu colo a referência para vocês aqui, né? Ele fez o estudo, né, colocando um catéter intracraniano para a medida direta da pressão arterial. A gente sabe que a mensuração de braço ela é indireta. Tem músculo, tem outras estruturas ali que vão fazer com que a pressão realmente ela é estimada. Né? Então, esse estudo 7, ele foi do American College e falou assim, peraí, como que eu vou prescrever carga de treino sem testar um IRM nesse paciente? Né? Como que eu vou predizer carga? E aí eles fizeram, né, introduziram um catéter intracraniano em uma específica ali, a artéria, e fizeram com que vários pacientes hipertensos utilizassem o leg 45, né, exposto em várias cargas, considerando esse tipo de carga, e avaliou essa pressão arterial intracraniana até onde ela era aceitável dentro de um teste de URM. E aí, nesse 2007, lá fala, né, que não só a pressão intracraniana foi aumentada e o risco foi tão iminente de se fazer um teste de URM que foi contraindicado totalmente, né, para teste de hipertenso. Então, né, não é indicado de forma nenhuma um teste de um URM específico para hipertenso, qual grau que seja, pelo nível de risco que você vai inserir nessa artéria vascular cerebral, tá? E nem também porque, né, o nível pressórico intratorácico também aumenta muito. Então, aquela questão, como que eu faço então? Né? Como que eu vou prescrever a carga para esse público sem fazer um URM, né, hipertenso? Então, em 2007 eu busquei essa referência lá, foi o que eu uso muito, e que eu vejo que é a maior dúvida do pessoal. E aí, cara, como que eu faço? Né? Como que eu vou prescrever a carga de treino de força se eu não faço um IRM? Né? E essa pulguinha que eu busquei aqui, até anotei aqui, até o ano, né, não é um estudo atual, né, como ele é a base de todos os estudos atuais sobre o IRM hoje. Né? Tem várias que falam sobre teste de resistência com 10 RMs, com 12 RMs, teste de resistência a fadiga periférica com borda associada. Cara, tem 1 milhão de protocolos e teorias. Qual que é melhor? Não sei. Especificamente para o paciente. Agora, quando você pega essa origem de 2007, você vai entender por que esses protocolos atuais eles trouxeram essas modalidades diferentes. Excluindo o RM, existem várias formas de fazer. Agora, entendendo essa base, por que de um RM não, você começa a entender todos os outros atuais. Então, se você quer buscar um estudo atual sobre teste de potência muscular em hipertenso, vá lá em 2007 no American College e entenda como que eles fizeram esse trabalho. Acho que a minha dica é essa. Excelente. Acho interessante até do ponto de vista científico, né, essa informação, né, de você poder fazer estudos com esse público de maneira segura, né, e vou te falar que bate muito com o que a gente até fala aqui para o público geral, tá, porque a gente aqui na Sítios já há tempos a gente vem falando um pouco do teste de 1RM, da aplicabilidade dele para um personal trainer no dia a dia da academia, se vale a pena utilizar ou não. Enfim, muitas coisas para a gente discutir nesse tópico aí. Fica aí uma outra lacuna para a gente preencher em breve aí com outro episódio. E show? E assim, o que eu trouxe para vocês hoje de análise científica paralela é o seguinte, eu trouxe, assim, vamos dizer, bem da prática mesmo, e ele valida uma das coisas mais comuns de se acontecer numa academia, que é aqui em Juiz de Fora, o pessoal chama de leve, né? Vocês já devem estar acostumados com esse termo. Será que dar um leve para o cara ali no supino vai ajudar o cara? Vai ter alguma interferência na força máxima dele ou não? E Petrópolis é outro nome? E Petrópolis é outro nome.
né? A gente não chama de leve, não. Como é que é? Lá, geralmente, se fala assim, me dá uma moral aqui no supino, entendeu? Se você virar e falar assim, dá um leve no supino, não vão entender, entendeu? Eu fiquei aqui confuso no início, quando eu cheguei em Juiz de Fora. Muito bom. Mas, basicamente, cara, eles tentaram pegar mulheres e homens dando um leve, né? Ou seja, dando uma moral no supino para a pessoa, dando uma ajuda no supino para a pessoa, para saber se isso ia interferir na força muscular total dela, né? Então, fizeram um teste com a mulher sendo ajudante e o homem sendo ajudante, e depois sem o ajudante, para ver se ia ter alguma diferença significativa na carga. E, assim, estatisticamente, não deu uma diferença grande na força máxima de quem foi testado, tá bom? Porém, teve uma grande tendência, e eles alegaram que talvez, se tivesse uma amostra maior, poderia ter dado uma diferença, para que quando os homens dão uma ajuda no supino reto, eles acabam ajudando demais, certo? Ou seja, acaba dando uma interferência na força muscular do indivíduo que está se exercitando. E isso é até engraçado, que tem uma lenda que diz isso, tá? Mas não sei, deve ter falado em alguma entrevista, mas dizem que o Arnold Schwarzenegger, ele só aceitava leve quando era uma mulher que estava dando, né? Que se ele dizia que o homem acaba ajudando demais, fazendo muita força na barra, e isso atrapalha os ganhos de hipertrofia dele. O percentual do leve é muito alto, né? Pois exatamente. Mas, enfim, eu achei curioso o estudo, e, cara, como que tem aí gente querendo estudar coisas tão específicas como essa, e já fica a dica aí até para quem é instrutor de academia, que está aí diretamente, né, de como que você, às vezes, pode abordar o aluno, né, não dando assim uma força tão grande, dando segurança para ele, mas não interferindo ali diretamente na força muscular que ele está implementando na barra. Show de bola? Show de bola. E para finalizar, então, a gente vai falar aqui sobre o nosso estudo. Como é que a gente chama mesmo, Renato? O que você está estudando? Boa. Né, que é basicamente a gente fala aí o que a gente está estudando aqui, tentando trazer aqui para o nosso pro público aqui nosso, aqui da Educação Física. Né? Então, basicamente, eu estou lendo esse livro aqui, ó, Empresas Feitas para Vencer, aí, do Jim Collins, né? Galera do empreendedorismo aí, é bem famoso esse livro, né? E tem uma parte ali que é bem legal, que ele fala do CEO nível 5, né? O cara ali que vai comandar a empresa, que é do mais alto nível que ele fala, né? E ele fala de um dos diferenciais desse cara, que é basicamente a questão do que eles chamam de espelho e janela, né? Que é o seguinte, eu vejo isso como total, eu quero até fazer um vídeo aí sobre o personal trainer, que é a mesma coisa, o personal de sucesso é o mesmo nível desse cara aí do CEO nível 5, né? Que é o quê? Quando o cara erra, né? Quando tem um erro, o CEO de alto nível, o CEO que é o cara bom mesmo, de qualidade, quando ele erra, ele olha no espelho, tá? Então, ele vai lá e fala, pô, ele errou, ele chama para si, pô, isso daqui eu errei por causa disso, disso e disso. E quando ele acerta, ele olha na janela. Então, ele não levanta a mão e fala, ó, acertamos isso daqui, eu sou o fodão, não. Ele vai lá, olha para a janela e fala, ó, todos nós aqui acertamos. E o CEO que não é de nível 5, né, aquele cara ali, meia bomba ali, com ego elevado ali, é exatamente o contrário, né? Por quê? Quando ele erra, ele vai olhar na janela e vai apontar, pô, mas foi o Joãozinho lá que me sacaneou aqui, né? E quando ele acerta, ele vai se olhar no espelho e vai falar, opa, fui eu que acertei isso daqui, né? E a gente vê isso muito como personal trainer de sucesso, a gente fala isso a todo momento, né? O personal de sucesso, pô, é muito do cara que não é vitimista, que fica toda hora reclamando, é o cara que olha lá e fala, não, eu só não consegui ter sucesso porque o Joãozinho lá me passou a perna, porque não sei quem cobra mais barato. Não, é o cara que vai se olhar no espelho ali e falar, não, eu não tô melhor por causa disso, 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 vou melhorar a partir disso, né? E da mesma forma, quando ele acertar, ele tem que entender todo mundo que ajudou ele dentro desse processo aí. Acho que essa é a reflexão aí do que a gente está estudando hoje. Beleza. E você, Vinícius, tem alguma coisa que você tem estudado aí? Eu percebi ali que você estuda mercado financeiro também, igual o Vitor, né? Mas não precisa ser necessariamente isso aí, não, tá? Não, mas esse estudo financeiro aí não é mais para pensar no futuro. É um estudo, assim, é interessante, porque a gente sabe no Brasil, né, que infelizmente a educação financeira, ela é pífia, não existe, né? Uhum. E né, quanto que a gente deixa de, não de ganhar, né, cara, deixa de perder dinheiro na nossa vida, tanto para investimento, quanto para questões pessoais, então, assim... Tomada de decisão em geral, né, cara? E, assim, basicamente, a gente não entende o que é economia, o que é macroeconomia, microeconomia, se fala em CDI, PCA, se fala em Selic, pô, nem tem nem ideia do que é isso. Isso afeta tanto o nosso dia, cara, tanto a nossa rotina, o que a gente come, o que a gente faz, cara. Se a gente soubesse o mínimo necessário sobre isso, né, é fundamental. Mas, puxando esse gancho da questão da economia,
eu tenho estudado muito data analytics, né? Análise de dados em saúde. A gente sabe que o nosso grande gargalo, junto com a questão da educação financeira, é a educação em dados. Né? A gente não tem cultura de registrar dados, de consumir dados, de pegar dados, analisar e transformar em informação. Dessa informação, tomar decisões. Eu falei muito sobre isso aqui, né? Aquela planilhinhazinha lá que se registra, cara, aquilo ali, cara, é o top do que você está fazendo, né? Então, assim, a gente não toma decisões certas ou erradas no achismo. Então, eu estou estudando hoje, né, Data Analytics, né, Data Science, a ciência de dados em saúde, como que esse processo, né, de informatização, de análise, né, futuramente, análise de machine learning, o Wear Device, o que os devices, os aplicativos, né, como que o cliente, o paciente pode melhorar a interface tecnológica com o professor, como esses dados estão aí soltos no mundo, né, de consumo, de utilização, dados de preferências, né, como que a gente pode consumir esses dados, associar isso dentro de uma plataforma, né, analisar isso e transformar em qualidade de serviço, entregar melhores resultados para o nosso cliente. Estou nessa lógica agora de estudar justamente isso, fugindo um pouco para a parte de tecnologia de informação, TI, para auxiliar nesse processo meu de análise de dados em saúde para tomar melhores decisões. Né? Eu trabalho muito com dados de saúde, clínico, social, dados de custo, né, que é a utilização. Então, peraí, o que saúde tem a ver com custo? O que eu vou tomar de decisão para um futuro sustentável de um plano, de um SUS, de um sistema de saúde? Se a minha intervenção prévia, em tempo real, se a minha predição futura, ela vai refletir em assistência, melhoria de custo. Então, é nessa vibe que eu estou agora estudando, trabalhando, né? Análise de dados em saúde, data science. Então, é uma coisa mais profunda. A gente não tem isso, informação, né, de grade, mas onde você olha, cara, se pegou seu celular, é dado. Tô gerando dado em tempo real todo o tempo. A gente sabe que hoje, né, o petróleo do mundo são os dados, né? As maiores companhias, os maiores investimentos, o que jorra, né, das nuvens é dados, e é o maior bem de consumo hoje, o maior bem, valor de mercado. Então, se no meu dia a dia, na minha prática ali, como personal, como professor, eu não souber manipular ali, entender aquilo ali, para que serve, cara? Estou jogando fora milhões e milhões aí de informações que podem virar milhões e milhões de reais. Perfeito, né? É uma ideia, assim, os dados, eles estão aí, né? Você tem que saber organizá-los, né? Você tem que saber gerenciar e utilizar, né? Sim, dados sensíveis, né? Para que serve? Exato, perfeito, cara. Excelente, cara. E eu vou trazer para vocês a seguinte reflexão, cara. O livro que eu estou lendo nesse exato momento é o Sapiens, né? Um livro aí que muita gente já leu, recomenda. E eu comecei, estou no início da leitura, mas já teve ali digamos assim, informação que chamou minha atenção e eu comecei a refletir em algo que é muito presente na Sítios, no trabalho que a gente faz aqui. Né? Que uma das informações que eu absorvi do livro é assim que uma das coisas que mais destacou o Homo sapiens, que foi a espécie prevalente no passado, foi a capacidade de se comunicar, de ter uma língua, né? De conseguir falar o mesmo dialeto, de se entender, e essa capacidade avançada de comunicação, né? E aí eu vejo como que assim, isso caracteriza o ser humano dentro de outras espécies que temos aqui no mundo, né? É essa capacidade de comunicação. E, ao mesmo tempo, aí eu fico pensando, né, na nossa capacidade de comunicação, que às vezes a gente acha que ela é muito nítida e muito simples, né? Eu estou falando aqui, o pessoal está me entendendo lá, só que muitas vezes ela não é assim, né? Muitas vezes a gente está falando uma coisa que está na minha cabeça aqui e a pessoa que está do outro lado recebendo essa informação, ela recebeu uma informação totalmente diferente da que eu passei. Isso me leva a crer duas coisas, né? Primeiro, de quem que é a responsabilidade dessa informação? Foi até uma reflexão, estava conversando com um amigo meu sobre isso. De quem que é a responsabilidade? É como você entende, se você interpretou errado, ou se é eu que não me comuniquei direito, se tem um responsável por isso, né? E a segunda questão que eu trago é que é o Vitor, que está sempre à frente ali, conversando muito com a galera no dia a dia aqui da Sítios, ali no Instagram, no direct, nos stories e tal. E a gente percebe como que às vezes a gente falou uma informação e a pessoa
entendeu, meio que generalizou, ou entendeu totalmente diferente. Como, por exemplo, um exemplo recente que a gente teve agora. Quando a gente fala do método full body de treinamento, foi o último episódio do podcast. Se você não assistiu ainda, assista, porque vale muito a pena. Mas, basicamente, a gente falou que o músculo ele não precisa de 48 horas de recuperação necessariamente. Vai sempre depender do estímulo, né? Eu posso fazer aqui uma série agora, nesse exato momento, levantar da cadeira e fazer uma série de agachamento, não significa que eu preciso ficar ali 48 horas sem fazer agachamento para conseguir ter uma boa performance, a performance máxima. E aí muita gente fala que pode interpretar, e teve gente que interpretou dessa forma, falando que a gente está dizendo que o músculo se recupera em 24 horas. Né? E aí essa generalização que não pode ter. Então a gente tem que ter muita cautela na hora de falar as informações e também muita cautela na hora de entender as informações. Eu acho que os dois lados a gente tem que estar sempre se preocupando e é basicamente isso, né? Essa complexidade que eu queria relatar e a gente está sempre prezando pelos detalhes, prezando pela informação mais completa possível para passar para vocês aí. Tá certo? Boa, agradecer a participação do Vinícius aí, acho que foi um tema bem interessante aqui, e com certeza aí a gente vai chamar ele para outros episódios aí, acho que tem outros temas aí que ele gosta de falar aí, né, que ele domina um assunto que seriam interessantes para a galera também, né, tanto aí de doenças cardiovasculares, quanto de diabetes, que é algo que a gente pretende fazer aí futuramente. Perfeito, obrigadão mesmo, tá, Vinícius, por ter disponibilizado um tempo aí para a gente, sei que esse horário do almoço é correria para você aí, e então assim... Prazer. E é muito bom, cara. É muito bom porque às vezes a gente fica muito sem referência, né? Como são poucas referências, e essas referências às vezes não estão, né, expostas em aulas, em mídia. Trazer um pouquinho da prática, né, do que traz o livro, a prática é muito legal. Quanto mais pessoas verem que é um público, né, que está por aí, cara, é um público que precisa da gente, né? Eles não procuram, não sabem o que procurar. Tem muita gente que nem sabe que fazer exercício faz bem para hipertensão. O cara tá aí jogado. Olha só como que nosso trabalho aqui ele pode fazer a diferença na vida de alguém. E quando eu falo em diferença, é diferença entre qualidade de vida, entre vida e morte, talvez, em alguns casos. Olha só o impacto que a gente tem em relação a isso, né? Então, prazer vir falar sobre isso, eu gosto muito. Eu tenho focado muito minha atuação atualmente, né, na análise de dados, porque eu vejo que nada adianta de eu trabalhar esse público e não gerenciar esse dado futuramente para tomar decisões. Então, sim, mas eu... gosto muito do trabalho de crônico, hipertenso, diabético, obeso, né, cardiopata, e é um prazer estar com vocês, eu espero a gente se falar outras vezes, estou à disposição sempre. Show de bola. Então, até o próximo aí. Queria só agradecer também a todos que acompanharam a gente aqui ao vivo, ou então acompanharam a gente depois aí na gravação, nas principais plataformas de podcast. Deixa aqui nos comentários, se for aí deixa uma avaliação, se for aí uma plataforma de podcast, para a gente saber se você está gostando desse trabalho que a gente está fazendo aqui, se você quer ver outros temas, se você tem interesse em outros temas, porque a gente sempre utiliza isso para se basear os tópicos que a gente escolhe aqui, tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais, abraço.